Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita desta semana. Trazemos hoje para vocês mais um episódio da série Ciclo da Vida, desta vez especificando o espírito durante a maturidade. É a fase mais longa da vida humana, tempo de plenitude, de trabalho, família, realizações. No Perguntas e Respostas, uma dúvida sobre a afirmação de que todas as pessoas são médiuns, mesmo que nem conheçam o Espiritismo. Como isso é possível? E entrevistas, notícias sobre o filme Sexo e Destino, que estreia nesta semana nos cinemas. Fique agora com o Diálogo Espírita número 686. Queridos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Citei há pouco na abertura, estamos já no quarto episódio, do ciclo da vida que nós denominamos. Nós vamos falar hoje sobre a maturidade, a época mais longa da vida do ser humano. Eu vou começar aqui com a Rose, depois a Mariana assume outros tópicos e complementa os iniciados pela Rose. Rose, a maturidade, justamente essa fase mais longa, eu coloquei assim, que normalmente é mais profícua também, As outras servem de preparação e essa é onde o indivíduo, o espírito imortal, se realiza mais profundamente, É a fase em que vem o desafio, para mostrar a que veio. Cada um mostra, de acordo com os objetivos construídos nas fases anteriores e com as suas próprias resoluções espirituais. O que é, a maturidade? É mais do que apenas uma fase cronológica, que iria até uma época anterior à nossa, O Wilson dizem que até os 60 em torno, a gente já está com, eu pelo menos 70 e tantos. Está bem. Então, estamos tentando estender a fase de produção ainda, mas ela é mais uma fase de amadurecimento moral e emocional, em que se espera que se demonstre, amadurecimento nesses sentidos. Por quê? Porque a infância, ela é por tendência, por natureza mais egocêntrica, mais voltada para si mesmo. A juventude é muito voltada para a consolidação de alguns conceitos e para a necessidade de autoafirmação. Na maturidade, se espera que o espírito, adquirindo os valores da presente reencarnação, e aflorando com os valores das reencarnações precedentes, das suas experiências multimilenares, ele faça o enfrentamento dos seus compromissos reencarnatórios, assumindo os desafios da presente existência, na vida profissional, na vida afetiva, na vida familiar e acordando também para os seus compromissos sociais. É nessa fase que normalmente as dificuldades afloram, E as pessoas têm a possibilidade de mostrar se os valores que já deveriam estar presentes na alma realmente conseguem se corporificar em construções concretas. O desafio da maturidade sem estagnação, sem se fixar, sem se escravizar a hábitos e padrões apenas, construir no mundo em que estamos reencarnados aquilo que é possível com a bagagem de vidas passadas e a adquirida no início dessa existência. Portanto, a maturidade deveria ser, acima de tudo, pelo menos a maturidade emocional, uma fase de realização e de trabalho. Mariana, é época também de constituição da família, normalmente, e estabilização afetiva. Nós tratamos num programa anterior aí, recente, sobre os espíritos infantis. Muitos chegam nessa fase aí e não conseguem essa estabilização afetiva. Aliás, hoje em dia, muitos é uma verdadeira balbúrdia, É um caldeirão de emoções, de casa, descasa, e vai para cá e vai para lá e não se ajeita na vida. Mas gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação, constituição da família e estabilização afetiva. Sim, a construção da família, ela chega num momento que o espírito, ele está amadurecido nessa questão de se agrupar, de formar ali uma família terrena. Então, ele procura uma parceira ou um parceiro para que ele possa, então, constituir uma família. O que nós temos hoje, que a ciência traz, que a adolescência ela vai até aos 30.
E aí já pensou? Né? Mas diz que é. Há uma mudança pela questão de que hoje nós estamos com uma qualidade de vida que nos propicia viver mais tempo. Né? Então, a progressão ali dos anos de vida traz também como se fosse um retardo nesse amadurecimento. Então, muitos espíritos permanecem ainda naquela infância, às vezes permanecem na adolescência, né? Não consegue estabilizar na profissão, então cada hora faz um curso, cada hora está em alguma coisa, porque ele não consegue se encontrar, porque falta o amadurecimento desse espírito. Mas quando ele está maduro, que ele procura formar uma família, é um momento de grande realização e também de progresso para o mundo, para a sociedade, porque a família é o primeiro núcleo, né, a nossa escola de evolução para o espírito e também para a sociedade, uma contribuição. Né? Então, quando ele consegue ali se estabilizar efetivamente e que ele afetivamente ele encontra uma pessoa para que ele possa compartilhar os seus sonhos, os seus anseios, as suas buscas, então ele vai formar ali uma família que vai dar a ele uma estabilidade, vai dar para ele uma confiança em seguir à frente. Né? Então a família é o primeiro núcleo de evolução, é a primeira escola, como diz nos livros, né, da doutrina espírita, que é dentro da família. E na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, se acabar a família, né, como que ficaria essa sociedade? Ela ficaria ao vento, seria jogada ao vento, nós perderíamos toda a questão de evolução moral. Né? Então, na constituição da família, no seio familiar, é que nós iremos burilar os nossos sentimentos, as nossas questões morais e vamos contribuir para o progresso da humanidade. É fundamental, né? Rosa, eu vou colocar duas questões aqui junto para você. É época das realizações materiais, né? Justamente pelo trabalho profissional, a pessoa vai correr atrás das coisas. E também nessa mesma época, simultaneamente, a responsabilidade, normalmente, né, a gente está falando mais ou menos, seria responsabilidade a meta, né? Com a criação dos filhos. Eu preciso abordar esses dois itens. Eu vou começar pela responsabilidade na criação dos filhos, que é uma continuidade, né, do aspecto familiar. O ser humano, sabemos, é espírito encarnado. Somos espíritos imortais, criados há milhares de anos, fomos progredindo, adquirindo qualidades. O processo evolutivo criado por Deus, aparentemente, prevê a nossa evolução do egocentrismo, do egoísmo, que é a necessidade e o bem para nós, atender às necessidades próprias e o bem para nós mesmos, para o altruísmo, que é a capacidade de colocarmos o bem social tão relevante quanto o nosso e que vai nos levar um dia à condição de angelitude, nós esperamos, quando formos totalmente altruístas. Esse processo exige o quê? Que a pessoa amadureça, aprendendo a amar o outro e a atender o interesse alheio. Para o ser humano é um pouco difícil esse processo, ele traz muito do instinto animal em si. E qual é o meio mais fácil, aparentemente, que Deus conseguiu colocar para nós evoluirmos do egoísmo para o altruísmo? Aprendermos a amar aqueles que são parecidos conosco inicialmente. Quem que é mais parecido conosco? Normalmente as pessoas do nosso círculo familiar. Tem o narizinho da mamãe, né? A mãozinha do papai. Você começa a ter mais facilidade de sair do egoísmo e voltar-se para o atendimento amoroso, afetivo aos que o cercam, porque eles são parecidos com você, até atingirmos o estágio de amarmos plenamente os diferentes, aqueles que nos desafiam. Então, o planejamento familiar foi feito por Deus para que saíssemos do egoísmo para o altruísmo, para que aprendêssemos com as responsabilidades morais na educação dos filhos, na formação pelo exemplo, não tanto pelo discurso, pela partilha das atividades significantes, na construção de valores éticos permanentes daqueles que Deus nos confiou. De que maneira fazemos isso? Na convivência, no exemplo do lar. E também pela responsabilidade moral demonstrada no nosso exercício profissional, na nossa convivência social, na maneira como comentamos a vida alheia dentro de casa, na maneira como nos relacionamos
com os demais familiares e com as pessoas na vida profissional e social. Adquirimos toda uma bagagem na infância e na adolescência para concretizar os nossos compromissos morais e encarnatórios, inclusive no exercício da profissão, na consolidação do patrimônio material, no trabalho tão extenuante às vezes, mas que aceitamos ou encaramos por necessidade de mantermos a nossa família, mantermos o nosso filho, além da manutenção própria. Então, com as responsabilidades assumidas e com a amorosidade natural com que cercamos a prole, nós crescemos adquirindo habilidades no exercício profissional, saindo do egoísmo para o altruísmo, na dedicação à família. Você falou ali, citou aspecto profissional, de conquistas materiais, isso é um ponto importante, faz parte desse período, né? Acho que é dispensável a gente ficar aqui tentando ir longe de nós a pretensão de dar conselhos a quem quer que seja. Mas a gente sempre chama a atenção para a necessidade de se fazer tudo com equilíbrio, né? Então, é justo que as pessoas se desenvolvam profissionalmente, tenham busquem o sentimento de autorrealização profissional, né? E que os recursos materiais adquiridos sejam uma consequência, não elas por si mesmas, elas como atividade fim, mas que seja uma consequência natural do trabalho que a pessoa contribuindo, inclusive, para o bem da sociedade. Então, todos nós temos um papel a representar aqui, nós não podemos apenas sugar. Por isso que a gente às vezes coloca em dúvida certos programas sociais que se estendem indefinidamente e que as pessoas preferem viver usufruir desses programas ao invés de contribuir com o seu trabalho. Então isso não é apenas uma questão de subtrair um benefício social que essa pessoa poderia oferecer, mas a própria realização dela, tudo com equilíbrio. Bom, eu vou passar aqui para Mariana o item seguinte. Mariana, coloquei assim, né, que seria a época de sedimentação da personalidade e, em geral, o rumo definitivo da vida. Se a pessoa não chegar à maturidade, essa fase, e não se entender, não descobrir para onde é que ela quer ir, acho que depois vai ser tarde demais, né? É complicado, né? Apesar que essa sedimentação da personalidade, ela é construída ao longo da vida e ela vai atingir o seu ápice, né, na maturidade. Então a pessoa, nós quando atingimos a maturidade, nós já temos definido quem somos. É para ser definido quem somos e para que estamos aqui. É aquele momento da nossa realização pessoal, tanto na parte profissional como a pessoal, né, e afetiva. Quando nós fazemos as nossas escolhas durante a juventude, em que nós escolhemos as nossas profissões, que nós temos consciência do que realmente nós queremos, que nós somos um espírito amadurecido, essa profissão, essa realização pessoal dentro da família, dentro da empresa que trabalhamos, onde quer que nós estejamos, ela demonstra o que realmente nós somos, é o nosso cartão de visita, porque nós vamos ter uma conduta, nós vamos ter um conhecimento coerente com a nossa maturidade. Então, nós vamos ali dar um rumo, quando a gente fala definitivo, é meio assim perigoso dizer, porque muitas pessoas, às vezes, na idade mais, assim, chegando próximo da velhice, vamos assim dizer, da maturidade mais, né, descobre talentos, né, na artes. E com isso, então, dá a oportunidade de dar vazão, né, à questão da criatividade, que muitas vezes durante a vida, né, profissional, isso fica ali... Não teve tempo, às vezes. Isso, mas quando nós fazemos as boas escolhas com amadurecimento, com objetivo, a nossa vida tende a seguir um rumo certo. Para a gente fechar aqui, depois só deixa um tempinho para Mariana também, Rose, comentar, vou colocar esses últimos 2 itens aqui, senão a gente não vai conseguir fazer dentro do tempo. Eu coloquei que seria a época de dar cumprimento à maior parcela dos compromissos assumidos no planejamento reencarnatório, até por ser
cronologicamente, a fase mais extensa. E por isso mesmo ocorre nessa época, normalmente, né, é o que ela está falando, a pessoa quando chega na transição da maturidade para a velhice, ela passa às vezes a dispor de um pouco mais de tempo, talvez já aposentado, e ela pode desenvolver não só a parte artística, criar um hobby tal, de participação social mais intensa, mas é um engajamento social e religioso também. É verdade. Se bem conduzido o processo de amadurecimento, né, e a pessoa não viver apenas para o acúmulo de facilidades materiais ou na esperança que os outros o sirvam, em vez de procurar servir a família e a sociedade, é uma fase em que é possível um amadurecimento e uma conscientização pelos reveses sofridos, pela experiência adquirida. Se a criatura não enrijece o seu sentimento e a sua emoção, que é possível, alguns descambam, né, nessa vertente, se ela adquire mais sensibilidade à necessidade alheia, é a fase em que se permite a maior realização, a assunção de compromissos sociais que mostrem o real proveito daquele espírito na reencarnação no cultivo do altruísmo e não apenas do interesse próprio. Quer fechar? É isso mesmo, né? Que quando nós conseguimos compreender a nossa missão na Terra, o que nós viemos fazer aqui e transformar isso em amor para o próximo, nós vamos sim distribuir esse amor, nós iremos nos engajar na parte social e também na parte religiosa, porque nós trazemos experiências positivas, porque nós não ficamos presos na mágoa, nos ressentimentos. Então, daí o nosso crescimento moral, ele floresce onde quer que estejamos. É isso, minha gente. Ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje e também o nosso Diálogo Espírita, desejando a todos uma boa semana. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, plantio, cultivo e colheita. No editorial, os jovens necessitam a atenção urgente do movimento espírita. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, Jesus, o juízo final e a volta do Messias. E ainda, embriões congelados e o enigma do espírito, o que acontece durante 30 anos de espera. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! No Perguntas e Respostas de hoje, temos a seguinte questão. Ouvi dizer que todas as pessoas são médiums, mesmo as não espíritas. Como isso é possível? Bem, isso é possível por uma razão muito simples. O Espiritismo, ele não criou a faculdade mediúnica, embora ele tenha criado a palavra que designa a faculdade mediúnica. Então, foi ele que trouxe a palavra médium, a palavra mediunidade, e inclusive algumas outras palavras que, com esse termo médium, que são menos conhecidas, como medianimidade, faculdade mediatriz e por aí vai. Foi ele que criou também as designações de psicografia, psicofonia, mas não foi ele que criou a faculdade, né? O que ele faz é orientar, desenvolver e conferir um uso técnico para essa faculdade que então já preexiste, né? Assim como, por exemplo, na arte, nós vamos aprender técnicas específicas para desenvolver, orientar, usar a capacidade de composição, a capacidade de pintura, de escultura e por aí vai, né? Algo que foi uma façanha impressionante da arte, que o Espiritismo não logrou ainda, no entanto, foi desenvolver suas respectivas faculdades em qualquer pessoa. Então, por mais surpreendente que pareça, já existem na arte técnicas para tornar qualquer pessoa compositora, né, qualquer pessoa pintora. Essa é uma coisa que ainda não aconteceu no Espiritismo. Não, pelo menos, no sentido forte da palavra mediunidade. Porque acontece o seguinte, esse termo mediunidade tem os sentidos forte e fraco, como nós poderíamos dizer. No sentido forte, então, nem todos são médiums. Esse é o sentido em que nós vamos ter aquelas várias modalidades, aquelas várias formas específicas de manifestação dos espíritos. Então, psicofonia, psicografia,
pneumatofonia, pneumatografia, visão, audição dos espíritos. Essas são formas particulares dessa mediunidade forte, como nós poderíamos dizer. Em sentido mais fraco, aí sim, esse ouvir dizer tem procedência mesmo, né? Todas as pessoas são médiums, porque todos estamos suscetíveis à influência dos espíritos, seja essa influência boa, seja ela má. Inclusive, dizem até os espíritos lá no Livro dos Espíritos, que de ordinário são mesmo eles que nos dirigem, ou seja, essa influência sutil, ela é bastante, chega a se tornar bastante poderosa no final das contas, né? Inclusive isso até encontra análogo na vida humana mesma. Nós temos experiências de percepções sutis sobre, talvez poderíamos dizer, o inconsciente das pessoas, né? Então, quando alguém esteja submetido, por exemplo, a frases muito baixinhas, né? Essas frases têm efeito sobre o seu comportamento. Então, por exemplo, já se testou em lojas deixar em frequências inaudíveis conscientemente frases de desincentivo ao roubo e elas efetivamente diminuíram o roubo. Então, essas influências sutis realmente chegam a ter um efeito poderoso sobre nós. É a mesma coisa que acontece então ali com a influência dos espíritos. Então, nesse sentido fraco, nós não vamos ter uma manifestação explícita, um conhecimento explícito da exata coisa que o espírito quer manifestar, mas nós vamos ter, então, a sua influência. É essa influência que nós vamos usar, então, por exemplo, no caso dos espíritos protetores, né, de quem este programa vem tratando. Essa é, sem dúvida, uma influência fraca, mas que pode ter efeitos, então, poderosos, como estávamos dizendo. Bem, com isso, encerramos o Perguntas e Respostas, mas o nosso programa continua. Continue conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. E agora, no nosso quadro Entrevistas, nós vamos fazer um link diretamente com Brasília para falar com a diretora do órgão Cinema FEB, da Federação Espírita Brasileira, Maiara Paz, sobre o filme Sexo e Destino, que estreará na próxima quinta-feira, dia 21. Prezada Maiara, prazer falar com você. Eu gostaria de saber qual o objetivo e principal diferencial de Sexo e Destino em relação às outras produções literárias espíritas levadas ao cinema nos últimos anos. Olá, Wilson, muito obrigada por este espaço, por essa gentileza, né, de nos convidar para falarmos um pouquinho sobre Sexo e Destino, uma das obras da vida no mundo espiritual. André Luiz bem nos trouxe muitos valores, muitos conceitos, esta visão bonita, né, do lado de lá, e que a gente possa aqui, por meio desta obra, abordar temas tão necessários, que se diferencia, que traz como objetivo realmente o debate de valores, o debate de questões tão atuais para a sociedade, tão vivas nos dias de hoje. Inclusive, aqui vai uma curiosidade, nós trouxemos a história para os dias de hoje justamente para esta sensação de identificação do público, de pertencimento, estarem ainda maiores. E o curioso é isso, né, André Luiz? Sempre tão atual que a gente, trazendo para os dias de hoje, ela continuou e, aliás, ela se tornou ainda mais viva, né? Um debate muito necessário sobre questões ligadas à obsessão, ligadas ao perdão, né? Ligadas a vícios e como é que a gente tem a esperança no dia de amanhã. Então, trazemos um elenco maravilhoso, produção de Nilcine, de Estação Luz, e é uma obra que realmente vai tocar a todos. Eu brinco dizendo que a pessoa não vai sair da mesma forma que entrou, né? Então ela se diferencia, ela se iguala às outras belíssimas obras
da vida da coleção A Vida no Mundo Espiritual, como nosso lar, né, como obreiros, como mensageiros, mas também traz aqui debates bem impactantes. Quem leu a obra sabe do que eu estou falando, quem não leu é oportunidade, né? Mas que teremos aí um diferencial em relação à adaptação para o cinema, um olhar diferenciado, né? Focado na mídia de fato, mas mantendo a fidelidade doutrinária. E esperamos que todos gostem, estejam conosco, por favor, dia 21 de maio nos cinemas, para celebrar não apenas valores, conceitos tão positivos e necessários, mas também para mostrarmos a importância, né, e a relevância destes temas para o nosso público, e a partir dessa positividade podermos desdobrar em outros e vários projetos. Depende de nós. Então, dia 21 de maio, todos nos cinemas. Vamos juntos! Você diria que, ao narrar as complexas relações entre duas famílias e suas consequências espirituais, o filme pode desempenhar também um papel educativo? E é isso, amigos, lembrando que esta ferramenta maravilhosa que é o cinema, nossa sétima arte, que vem aqui com papéis tão relevantes em relação à sociedade, não apenas de entretenimento, né? Não apenas trazer realmente uma obra adaptada ou não, né? Biografias e romances e dramas, mas que a gente possa também estimular conceitos, estudos. E a nossa fé raciocinada nos pede muito isso, né? Então, esse papel educacional também do cinema é muito presente. E em Sexo e Destino, que conta a história de duas famílias, nos entrelaces em relação a vidas passadas, ao perdão, à necessidade de debater temas tão relevantes, né, diante das questões sexuais, que a gente possa aí realmente também ver este papel educacional, poder levá-lo, né, para o nosso íntimo, poder levá-lo para os nossos grupos de estudo nos centros espíritas também, e poder aí estimular outras tantas produções. Então, traz aí Nemésio, Cláudio, trazemos Marita, Marina, né, nesses enlaces, nesses desdobramentos tão importantes na conceituação, na vivência da lei de ação e reação, da lei de amor, lei de progresso, né? Então, que a gente pode aí destacar tantos conceitos espiritualistas, espíritas, né, focados nesta obra, e que a gente possa aí também debater em sociedade esses temas tão relevantes. Muitos nos perguntam se tudo que está no livro vai ser realmente retratado no cinema, porque quem leu a obra sabe do que eu estou falando, são cenas bem densas. A gente adaptou, né, claro, num formato que seja educacional, conceitual, mas ao mesmo tempo que a gente possa debater de uma forma leve, equilibrada, eu diria, né? Então, algumas cenas a gente realmente procurou conduzir de uma forma que pudesse ser abordado na família como um todo. Portanto, lá vocês verão, não posso trazer spoilers, né? Mas tivemos todo este cuidado e este zelo de manter os conceitos doutrinários, né? Estes estão contemplados, muito bem contemplados, e aqui, novamente, chamo todos a estarem juntos. Depois que assistirem, vocês nos contem o que vocês acharam e como é que a gente pode, inclusive, né, trabalhar estes temas dentro dos nossos próprios centros e, sobretudo, dentro dos nossos corações. E é isso, amigos, vamos juntos em mais essa potencialidade de divulgação doutrinária. Bem, agradecemos a Maiara Paz pela participação aqui no Diálogo Espírita e convidamos os nossos amigos que acompanham o nosso programa para ir aos cinemas a partir da próxima semana, assistir ao filme Sexo e Destino, homônimo do livro de Valdo Vieira e André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Uma boa semana a todos.